Boa noite. Graças ao Senhor por estarmos aqui mais uma noite para cultuarmos ao nosso Deus e juntos aprender a palavra do Senhor. O nosso texto para a meditação de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 15 ao verso 29. Todos os irmãos encontraram? Vamos seguir com a leitura. Diz o seguinte o texto: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dele coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Pai, nós agradecemos por esta leitura e pedimos a graça do Teu Espírito Santo para acalmar os nossos corações e nos instruir na Tua graça, nos levar ao entendimento profundo da Tua graça e da Tua revelação para conosco nesta noite, a fim de sermos edificados e fortalecidos na graça do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto que acabamos de ler, vai falar aos nossos corações a respeito do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está iminente, que está à porta. Ao olharmos para este texto, para nos refletirmos sobre a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, nós podemos dividir esse texto em 4 partes para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. A primeira parte, nós podemos olhar a partir do verso 15 até o verso 18, que nós podemos nomear como o assunto-chave desses versículos, o sacrilégio que Jesus referiu nesta passagem.
E uma outra parte que nós podemos classificar nesse texto é a partir do verso 19 ao verso 22, como parte que vai falar da tribulação, a grande tribulação que virá sobre os cristãos. E uma outra parte que nós podemos classificar aqui é a partir do verso 23 ao verso 28, que vai falar dos falsos cristãos e falsos profetas, os falsos líderes. E por último, o verso 29, que vai falar de o sinal que vai presidir o dia do Senhor, o grande dia esperado, o dia principal, o dia da ira de Deus, em que Ele há de julgar as ações humanas aqui na terra. E para começar, vamos começar pelo meio, para o começo e depois para o fim. Por que começar pelo meio? Vamos começar com o verso 23 ao verso 28, que vai falar sobre falsos cristãos e falsos profetas. Este texto, porque na semana passada já foi referido aqui na nossa meditação, através do pastor Levi, falaram sobre falsos mestres e falsos profetas que já vinham surgindo desde os tempos, desde a fundação da igreja, já vinham surgindo os falsos cristãos e falsos profetas no meio do povo de Deus, em que ele destacou alguns como Barcoba e os outros como Jefté e até a liderança da igreja que apostatou da própria fé. A história nos conta que depois de um tempo a igreja cristã desviou-se dos princípios de Deus até que chegue o tempo da reforma para trazer a igreja de volta ao ensino do evangelho. Então, são esses acontecimentos que nós ouvimos a semana passada a respeito dos falsos mestres e falsos profetas que vêm surgindo no meio do cristianismo. E aí nós podemos abrir um pouco de leque para falar ainda sobre esses falsos mestres e profetas que vêm surgindo. Por que é chamado de falsos? Nós chamamos de falsos, ou a Bíblia os destaca como falsos, mas na realidade, à vista, são crentes comuns, como é visto no nosso meio. É difícil distinguir quem é falso e quem é verdadeiro. É difícil distinguir quem é o crente falso e quem é o crente verdadeiro. É difícil saber quem é o profeta falso e o profeta verdadeiro, até que chegue o dia do julgamento, até que chegue o dia específico para julgar a conduta e o comportamento de cada um. Ainda na mensagem da semana passada, vimos que esses falsos profetas vai ser difícil distinguir até no dia em que chegarão à porta dos céus para dizer: Senhor, eis que abra a porta para nós, nós chegamos. Aí o Senhor vai dizer para eles: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E eles vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, fizemos milagres. Mas ele vai dizer que não os conhece. Mas por enquanto vai ser difícil distinguir esses falsos mestres e profetas no nosso meio. Aí vai caber a responsabilidade de cada um de nós procurar conhecer a verdade. Porque só conhecendo a verdade é capaz de distinguir o que é falso. É conhecendo a verdade que você vai ser capaz de livrar os falsos mestres ou falsos profetas que surgirão no nosso meio e que já estão no nosso meio. É pelo conhecimento da verdade. Assim como fala os mestres da economia de que para descobrir uma nota verdadeira, você não tem necessidade de procurar conhecer as falsas. Apenas se foca em conhecer uma nota verdadeira. Assim, a partir dos princípios do conhecimento que você já tem de uma nota verdadeira, você saberá distinguir a nota falsa, porque falsos vão variar de um para o outro, dependendo do fabricante da nota falsa. Se você conhecer uma nota falsa, pode ser confundida com outra nota que é fabricada por outro fabricante, que vai ser diferente da outra.
Mas conhecendo a nota verdadeira, você saberá os princípios que você usará para descartar as notas falsas. Aí sim, nós, como cristãos, é o nosso dever procurar conhecer o Cristo, o nosso Salvador. Conhecendo a verdade, nós não seremos confundidos pelos enganos dos falsos mestres e falsos cristãos que hão de surgir no nosso meio. Porque o objetivo desses falsos no nosso meio é para que, se possível, ele enganar até os eleitos de Deus, os salvos. Este é o propósito pelo qual eles estão no nosso meio. E ainda podemos lembrar de uma passagem que os apóstolos, os discípulos, preocupados com essa situação, perguntaram para Jesus: Senhor, quando ele fala do joio e do trigo, Senhor, então, deixa arrancar o joio no meio do trigo. Jesus vai dizer o seguinte: deixa crescer junto, até o dia em que cada um vai dar o seu próprio fruto para o reino de Deus. Aí sim, ele mandará os seus anjos para fazer a separação da seara. Então, há um propósito dos falsos se continuarem no meio dos verdadeiros até o tempo final. Por isso, ainda volto a afirmar para nós, há uma responsabilidade de nós procurarmos conhecer a verdade, para não sermos enganados, para afirmarmos na verdade de Cristo. Esforce, estude, ouça a palavra de Deus, procure descobrir a verdade, procure conhecer a verdade para não ser enganados nestes últimos tempos que hão de aparecer falsos profetas no nosso meio. Porque vai ser difícil por causa da similaridade com os cristãos e principalmente a dedicação deles em imitar a verdade de Deus. Por isso que ele fala que até os sinais e maravilhas eles farão para confundir, se possível, os eleitos. Aí que nós podemos perceber que um detalhe fundamental para o cristão é não ser levados pelos movimentos e pelos sinais e pelos milagres que acontecem como se fosse algo chave para nós identificarmos o que é de Cristo ou não. Para identificar onde está Deus ou onde não está Deus. Os milagres não são determinantes para afirmar essas verdades, e sim a palavra de Deus. Conhecendo a palavra, aí nós podemos caracterizar o que é de Deus ou o que não é de Deus. Para não sermos conduzidos ao engano e principalmente ao sacrilégio, que aqui foi mencionado por Cristo, que é um dos sinais também que vai marcar esse período da aproximação da chegada do Messias, do Cristo, para o juízo final. Aí no texto que nós lemos aqui, de capítulo 24, a partir do verso 15, diz o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Esta foi a resposta de Cristo para os apóstolos quando perguntaram quando será o dia do Senhor, quando será esse dia da vinda do Senhor. E Jesus vai alertar os discípulos com o seguinte, com a profecia de Daniel para com a nação de Israel. De quando virem o sacrilégio terrível de que falou o profeta no lugar santo, no templo de Deus, na casa de Deus. Aí sim saberão que os dias estão próximos à chegada do Mestre. Olhando para os textos de Daniel capítulo 12, nós vamos ver essa profecia dada a Daniel a respeito dos tempos finais. No livro de Daniel, capítulo 12, vamos ver alguns versículos que vão dizer a respeito desse sacrilégio referido por Cristo
aqui em Mateus capítulo 24. Daniel capítulo 12. A partir do verso 7. Para não ter uma leitura longa, vamos ler só o verso 11, que diz o seguinte: depois abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível do que Cristo referiu, haverá 1290 dias. Depois de abolir o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível no templo. Voltando um pouco atrás, o capítulo 11, verso 31 e 32. Diz o seguinte: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza do templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas, corromperá aqueles que tiveram violado a aliança, mas o povo que conhece o Deus resistirá com firmeza. E o capítulo 9, verso 27, em diante diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Aqui, Cristo referia a essa profecia que Daniel fala do capítulo 9, capítulo 11 e o capítulo 12, a respeito do sacrilégio que será colocado no templo de Deus. E isso será um marco do acontecimento que vai aproximar a chegada de Cristo na terra. Aqui nós podemos olhar para a profecia de 70 semanas de Daniel, que não vai ser a nossa meditação de hoje, mas com tempos futuros podemos até falar a respeito de 70 semanas da profecia de Daniel. Mas aqui o foco principal é o sacrilégio que será colocado no templo como marco dos dias últimos que vão aproximar da vinda de Cristo aqui na terra. O que é sacrilégio? Nada mais, nada menos da profanação do nome ou daquilo que é santo, ou desrespeito para aquilo que deveria ser respeitado como sagrado. Nós sabemos que o templo de Deus é o lugar sagrado para adoração ao nome santo e único de Deus. Mas Cristo fala que nesse dia será colocado um sacrilégio, uma profanação ao nome de Deus no templo sagrado, como marco da força do anticristo que chegará para impor as suas ordens e levar o povo, se possível, a abandonar o nome de Cristo. E este será um sinal desses últimos dias, que vai apertar o povo de Deus na terra.
Mas a semelhança desse tipo de sacrilégio nós vimos acontecer na história do povo de Deus nos anos 168 antes de Cristo. Já havia acontecido algo semelhante, alguma coisa parecida com esse tipo de sacrilégio que há de aparecer nos últimos dias que Cristo fala. Isto, a história vai nos dizer através da história que o rei chamado Antíoco Epifânio, grego, vai colocar a imagem de Zeus, o deus Zeus, no templo em Jerusalém, quando Jerusalém estava sob o domínio dos gregos. E ele fez aliança com o povo de Deus e, por fim, ordenou que colocasse a imagem de Zeus no templo em Jerusalém. E em seguida que o povo desse oferta ou sacrifício aos pés da estátua do rei, dentro do templo de Deus. São essas características que o profeta destaca como sacrilégio, como a profanação do templo de Deus, como desrespeito para com o nome de Deus que vai acontecer nos últimos dias. Esse que já tinha acontecido antes de Cristo. E Cristo ainda faz menção de que esse tipo da conduta, da imoralidade, vai acontecer nos últimos dias como sinais dos últimos dias que aproximará a sua vinda na terra. Este rei Antíoco Epifânio, na verdade, o nome dele nem era Antíoco, e sim Mitrídates, um nome complicado de chamar. O nome verdadeiro dele era Mitredete. Mas quando ele assume o trono, ele se autotitula de Epifânio. Antíoco Epifânio, que no grego significa o Deus manifesto, o Deus revelado. São sinais que mostram como vai surgir aquele que se vai autotitular de Cristo para enganar a muitos na terra. Porque ele, na verdade, nem era, mas se autotitulou do Deus manifesto para confundir o povo, como se fosse o Deus, querendo tomar o lugar do próprio Deus. E até os colegas dele o chamavam do Antíoco louco. O louco, em vez de Epifânio, chamava de louco. Mas ele vai se intitular do Deus manifesto e vai obrigar o povo a colocar a imagem de Zeus no templo e obrigar a adoração à estátua do rei. Aí vai encontrar uma resistência liderada por Jacob, que vai criar uma resistência contra a liderança dos gregos e vai ter um levante contra esse povo por 4 anos para resistir à força do Antíoco, até o ano 162, para destruir a imagem de Zeus dentro do templo em Jerusalém. E dias depois, o rei Antíoco morreu por causa da doença de câncer. Acabou morrendo. Por isso, os historiadores marcam ele como se fosse o tipo do anticristo que vai surgir nos últimos dias na terra. Mas o que nos interessa aqui dentro dessa história, dentro desse contexto, a chave principal para nós aqui é o seguinte: termos o cuidado de não permitir qualquer tipo de sacrilégio na nossa vida, na nossa jornada cristã. Porque aqui a profanação aconteceu justamente no templo. Mas a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que o templo para Deus é a nossa vida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vai dizer o seguinte, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o intuito do inimigo contra os eleitos é nos conduzir a profanar o templo de Deus, a colocar o sacrilégio dentro da nossa vida, da nossa jornada cristã, para nos afastar dos propósitos de Deus. Ou, se possível, não, mas que a gente conforme com o sacrilégio no nosso meio cristão.
E aí Paulo vai dizer o seguinte em carta aos Romanos, capítulo 12, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso entendimento da verdade, o vosso conhecimento da verdade para resistir às forças do mal que vai tentar nos induzir ao erro, ao sacrilégio da nossa jornada cristã. É o nosso dever resistir, conhecendo a verdade revelada a nós, para não permitir o tipo de sacrilégio na nossa jornada, na nossa vida cristã. Porque se nós, cristãos, cometermos pecados contra o nosso corpo, estaremos profanando o templo de Deus. Estaremos desrespeitando o nome de Deus. Estaremos profanando o nome de Deus. Esses são tipos de sacrilégio que pode acontecer na jornada cristã no nosso meio e que nós não devemos permitir, e sim procurar conhecer a verdade e adorar o nosso Deus e nos santificar dia após dia para sermos usados por Deus aqui como seus servos. E outro sinal que nós podemos observar dentro desse texto, depois de falar sobre o sacrilégio que diz respeito à abominação a Deus, um outro sinal que vai indicar a chegada de Cristo seria a perseguição ou a tribulação que acontecerá sobre os crentes. Isso já diz respeito ao povo de Deus. A tribulação, às vezes nós pensamos que é uma coisa longe dos cristãos ou para os incrédulos, mas a tribulação, na verdade, é para os cristãos, o povo de Deus. O sofrimento que virá sobre o povo de Deus. É por isso que Cristo fala que vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o maligno. E Paulo ainda em Romanos capítulo 5 vai dizer o seguinte, que nós passaremos pela tribulação, porque importa sofrer a tribulação para chegar no trono de Deus. A tribulação diz respeito, na verdade, ao povo de Deus. E se você ouvir a mensagem, a pregação de que o crente não pode sofrer, nós não devemos sofrer, o crente é chamado para vitória e vitória sem sofrimento, fuja deste tipo de mensagem. É duro, é difícil dizer que nós vamos sofrer, sim, é duro, mas é a verdade bíblica para nós. Porque a Bíblia fala que nós padeceremos, seremos perseguidos, sofreremos a tribulação até chegar ao trono da graça, o trono da salvação de Deus. E essa tribulação já está acontecendo desde a igreja primitiva e vai até os últimos dias. Há uns tempos atrás, cheguei a cair num erro de pensar que a tribulação apenas está guardada para a última semana da profecia de Daniel. De que a partir desse dia, depois da metade da semana, aí vai começar a grande tribulação. Aí talvez os fiéis não assistirão à tribulação, serão arrebatados antes do tempo. Cheguei de pregar esta mensagem nas minhas pregações. Mas com o tempo comecei a perceber que, na verdade, a tribulação já começou. Assim como Jesus falou, e ouvimos a semana passada na mensagem aqui, de que a geração de Cristo ia experimentar o começo dessa tribulação. E eles experimentaram, começando a partir de Estevão. Estevão foi atribulado na sua jornada cristã, foi apedrejado ao meio do povo, foi insultado até a morte de pedras. Essa já é a tribulação para o povo de Deus. A igreja primitiva foi atribulada, foi perseguida, foi arrancada de suas casas, entregue à prisão, maltratados, mortos à espada. Sofreram a tribulação, já tinha iniciado a tribulação para o povo de Deus. Paulo vai escrever para o povo de Tessalônicas, capítulo, abrindo 1
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4. Paulo vai encorajar o povo de Tessalônicas a resistirem e perseverar diante da tribulação que estava assolando o povo de Deus. Primeira carta aos Tessalônicas, capítulo 3, verso 4. Deixa eu achar aqui. Diz assim o seguinte: quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seria perseguidos, o que realmente aconteceu por causa. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. E olhando textos atrás, do final do capítulo 2 ao começo do capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: quando soube da tribulação, da perseguição que estava sobre o povo de Tessalônica, ele queria ir encorajá-los, mas foi impedido pelo próprio Satanás. Esforçou até não conseguir ir, e aí enviou Timóteo para encorajar o povo de Tessalônicas, para afirmar a fé deles diante da tribulação que estavam sofrendo. E desde então a igreja vem sofrendo a tribulação até os dias de hoje. Hoje ainda, quando eu entrei no site das Portas Abertas para ver as notícias e informações, vi uma postagem desta manhã, por volta de 8 horas, sobre os acontecimentos dos últimos 3 anos para cá, principalmente em África, em Camarões. Diz que o povo, o exército de Boko Haram tinha sitiado uma cidade dos cristãos, um vilarejo dos cristãos, saqueou a cidade, deixou mortos, viúvas e levou toda a pertença do povo para o seu exército. Há poucos anos aqui, por causa de Cristo, porque ele queria islamizar aquela região para o muçulmanismo. E com a resistência dos cristãos, eles vinham atacando o povo cristão, matando e deixando o povo sob a miséria. E ainda uma outra notícia fala de um senhor defendendo o seu filho no Egito, do dito que é autor de torturadores dos cristãos, queria maltratar um filho de um senhor, e o senhor foi livrar o seu filho, defender o seu filho, recebeu essas facadas, 7 facadas contra ele, por causa do nome de Cristo. E essa tribulação vai continuar até os últimos dias. Se aqui não tiver a tribulação, a perseguição como tal, não significa que a igreja não vem sofrendo a tribulação na terra. Vem sofrendo e sofrerá até nos últimos dias. A diferença é que numa localidade pode ser intensa, em outra localidade não. Ou num momento pode ser leve e no outro mais duro. Ou talvez nos últimos dias vai ser ainda mais intensa. Mas, no entanto, já vem acontecendo a tribulação para o povo de Deus. E a igreja vai sofrer por causa do nome de Cristo. Nós sofreremos por causa do nome de Cristo. Então, há necessidade, nós temos essa compreensão, esse entendimento, assim como Cristo falou que Ele nos avisou antes, para que não seja surpresa para nós, porque haverá esses momentos difíceis para os cristãos aqui na terra. E ainda ele vai descrever esse momento como um momento terrível que aparecerá na terra, lamentando das grávidas e daqueles que amamentam, porque vai ser difícil para eles. Dias como esses, dias de tribulação para o povo de Deus, como marco de que Cristo estará voltando para o seu povo. E olhando para Apocalipse capítulo 7, verso 14,
vai dizer o seguinte. Vamos ler este texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estarão diante do trono de Deus e o servirão dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quem são estes que estão perante o Senhor, que estão no tabernáculo de Deus? São os que vieram da grande tribulação. É a igreja do Senhor que passou por tribulação. É a igreja do Senhor que foi perseguida, que foi maltratada por causa do nome de Cristo. A igreja será atribulada aqui na terra. São esses textos que deixam claro para nós de que sofreremos aqui na terra. É possível, sim, padecer por causa do nome de Cristo. E Cristo, aqui no texto de Mateus, fala, depois desse momento, ou desse tempo de grande tribulação, esse tempo de sofrimento para o povo de Deus, aparecerá o sinal presidente ao retorno de Cristo, que é o quarto sinal que nós podemos observar aqui do nosso texto de Mateus capítulo 24, que é o sinal dos acontecimentos catastróficos no sistema solar. Este é um grande sinal que é imediato ao acontecimento do julgamento dos últimos dias. Aqui no texto de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, o verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Este sinal acontecerá para demonstrar de que o dia do Senhor está iminente a acontecer. Só que é um sinal que os cristãos não podem esperar acontecer para depois se preparar para a vinda do Senhor. Os preparos é agora, é imediato. Nós temos que estar preparados para este dia do Senhor. Aqueles que vão esperar esse dia serão pegos por surpresa. Lembra do que aconteceu no dia da crucificação de Cristo? A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, ao meio-dia, de repente escureceu a terra, o sol não deu seu brilho, o véu do templo rasgou e Cristo, abaixando a cabeça, diz: Senhor, eu entrego o meu espírito, e abaixou a cabeça e foi morto. Foi julgado o pecado da humanidade em Cristo naquele dia. É um ato de julgamento do pecado, assim como acontecerá o ato de julgamento dos pecados no dia em que Cristo há de aparecer nas nuvens. É o dia do juízo final. É o dia da condenação para o sacrilégio que acontece aqui na terra. Só que esse sinal da lua não dar seu brilho, do sol escurecer, da terra estremecer, será o dia, o momento que vai marcar o aparecimento do nosso Mestre nas nuvens. Não haverá mais tempo para o arrependimento. Não haverá mais tempo para o povo se reconciliar com Deus. A reconciliação é agora com Deus. Os preparos para esse grande dia
é agora, antes que cheguem os dias tardios para o povo de Deus. Todos esses acontecimentos que falamos daqui, do sacrilégio, dos falsos profetas, da perseguição e a tribulação que virá, dos acontecimentos catastróficos que aparecerão na terra, tudo isso apenas aponta para este momento exato, o dia do Senhor, o juízo final, a vinda do nosso Mestre, a vinda de Cristo na terra, pela qual nós temos que estar preparados para esses dias. A igreja tem que conhecer o seu Mestre, o seu Salvador, antes que chegue esses dias, o dia do juízo final para o seu povo. E isso ainda falaremos nos dias próximos, a respeito desse grande dia de Cristo. Mas o importante para nós aqui é que todos esses acontecimentos apontam para esse fim, a vinda de Cristo, e o dever da igreja é estar preparado para este dia, se santificar para este dia, perseverar até o dia. Em carta de Paulo, ele fala dessa perseverança até o dia do Senhor para com a igreja. Nós, como a igreja de Cristo, devemos nos preparar e perseverar nas lutas, e perseverar nos momentos difíceis, perseverar diante das lutas e da perseguição até o grande dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está prestes a chegar. Este é o nosso dever, a perseverança dos santos até o grande dia de Deus. Amém? Pai nosso, nós te agradecemos por este momento de reflexão sobre a tua palavra e pedimos que a graça do Espírito Santo venha nos despertar, a nos preparar, a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, a perseverar em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de perseguição, para sermos fortalecidos na tua graça, para sermos restaurados e preparados para o dia da salvação do Senhor que está para chegar sobre a terra. Que o teu nome seja glorificado no meio do teu povo, e exaltado, e honrado, e agradecido para a glória e a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.